Você gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou foi um lixo? Eu não gostei. O resultado, como você disse, não foi desastroso. Empatar fora de casa em torneio sul-americano, quando você tem duas vitórias. Na verdade, o São Paulo fez as duas viagens mais difíceis do grupo, ganhou do Tigre e empatou com o Tolima. Eu não gostei porque eu acho que o São Paulo flertou com a derrota num jogo que, com todo respeito ao adversário, não tinha como flertar. E acho que, para ser bem sincero com o nosso povo aqui, é o que eu tenho dito há algum tempo, você sabe, e vou repetir, o time do São Paulo do meio para frente é horroroso. O time do São Paulo é muito fraco. Então, a missão do São Paulo, além dos 45 pontos, é entrar num jogo. É difícil para o torcedor isso, para não tomar gol. Quanto mais protegido tiver o São Paulo, menos chance de perder ele tem. Por vezes, você vai conseguir fazer gols, sobretudo quando você tiver um pouco mais de qualidade na frente ou um centroavante, como o Caleri, como o Erisson. Agora, jogando sem centroavante, com essa qualidade baixíssima técnica que o São Paulo tem, a primeira missão de um jogo é não tomar gols. E achei que, assim como contra o Coritiba, em determinado momento, e assim como nesse jogo, quando o Dorival tira o Gabriel Neves machucado, ele, ao desmontar o sistema defensivo do time, ele flertou com a derrota e só abraçou o empate no final dos dois jogos, tanto contra o Coritiba como hoje contra o Tolima, que, na verdade, garantem uma pontuação mínima ou para a classificação ou para sua permanência na primeira divisão. Para um time que é, eu repito, horroroso, isso tem que ser o suficiente para a temporada. O São Paulo não vai melhorar. Quem fica falando assim, o problema era o técnico, a questão não era o técnico. O técnico do São Paulo, o Rogério, tem a responsabilidade dele e da direção na desmontagem no elenco, na reformulação do elenco. Perderam os dois jogadores importantes operados. A grande distinção do Rogério para o Dorival é o Dorival é um técnico mais cauteloso e anticrise. E esse time exige mais cautela e menos crise, porque o time é o mesmo. Não tem nenhum jogador novo. O time é horroroso. O time do meio para frente é horroroso. No meio para trás, não. No meio para trás, ele tem um goleiro bom, ele tem zagueiros bons, ele tem volantes interessantes, mas no meio para frente, Tironi, é muita limitação. É muita limitação. Né? Ainda mais quando você tem os dois centroavantes machucados. Eu não estou nem falando do Galopo, do Wellington e tudo mais, porque são jogadores machucados de uma forma grave que a gente não tem perspectiva de volta. Estou falando do Erisson, que foi para a Colômbia e nem ficou no banco. Estou falando do Caleri, que ficou com dengue. Sem centroavante, não é à toa. Quem vai perder as eventuais chances de gol é o centroavante do sub-20, o Juan. Porque nem o Marcos Paulo, nem o centroavante é o centroavante, nem o Luciano é centroavante. Então, assim, é uma dupla de ataque meio estéril. Então, Tironi, é isso. O torcedor de São Paulo ele tem que entender o seguinte. Hoje ele ficou sabendo do chaveamento da Copa do Brasil, que é o Sport. O São Paulo, para passar para o Sport, tem que jogar mais do que está jogando. O São Paulo completou contra o Tolima a terceira partida fora de casa, certo? Jogou contra o Ituano, contra o Coritiba e contra o Tolima. Ganhou do Ituano na Bacia das Almas, classificou, sem tomar gol, empatou com o Coritiba e empatou com o Tolima. Não foram resultados ruins. Agora o São Paulo tem um jogo contra o Internacional em casa, time do tipo que o São Paulo não ganha desde junho do ano passado, que é um jogo dificílimo, vai ter que jogar muito mais, e depois são outros 3 fora de casa, muito mais difíceis. Fortaleza, Corinthians e o primeiro jogo com o Sport. Então, desse recorte da temporada, em 7 jogos, são 6 fora e só o Internacional no Morumbi. 3 já foram. O São Paulo não perdeu. Já é alguma coisa. Você entendeu? Já é alguma coisa, porque a limitação do time ela fica cada vez mais clara. Claro que a gente vai discutir opções do Dorival, escalação do Dorival, trocas do Dorival, possíveis retornos no domingo, mas olha, cara, é difícil. O torcedor do São Paulo vai ter que aguentar esses meses, pelo menos até julho, talvez, quando vier algum jogador, se vier, um time
mais limitado do São Paulo da era dos pontos corridos. Desde 2003, isso é ponto seguro, pode ficar tranquilo, que esse time é muito limitado do meio para frente.